E aí, gente, tudo bem? Tudo bem, principalmente aí para os meus alunos do quinto ano lá da Escola do Futuro. Resolvi fazer essa aula para vocês de revisão aqui no YouTube. Espero que vocês gostem. Estou aprendendo essa questão ainda de mexer aqui no YouTube, tem ficado legal. Espero que vocês gostem, tá? Mas isso não quer dizer que vocês não precisam dar uma lida nos livros, né, na nossa apostila, quer dizer, no caderno com as atividades, tá? Vocês deem uma lida nisso também, que isso é importante para vocês. Aqui vai ser uma revisão, um resumo de tudo que a gente viu, tá? E até pessoas aí que não são da nossa sala de aula podem assistir também o vídeo com certeza, mas só avisando que é uma revisão, assim, um resumo de uma revisãozinha básica mesmo, porque às vezes você pode vir aqui assistir e não encontrar o que você quer, porque história ela abrange muitas coisas, né? Ela não é só o que eu vou falar aqui, mas se a gente quiser bater um papo aí, nível de outro ensino médio, Fundamental 2, a gente pode conversar, fazer um diálogo sobre escravatura, abolição, com certeza. Aqui, voltada mais para os meus alunos, para a Escola do Futuro. Vamos lá, então? Abolição da escravatura, lembrando que o nosso tema principal de teste é a abolição da escravatura e a questão da imigração, né? Então, vamos lá ver, né? Ou seja, gente, nós vimos algumas leis. Nós temos que ver algumas leis que extinguiram, né, essa questão da escravidão. É, Depois de 1850, gente, cresceu no país uma campanha muito grande, tá? É, de vários setores da sociedade brasileira, né? Parlamentares, militares, imprensa, intelectuais e artistas. Porque eles cresceram querendo esse fim da escravidão, né? Porque os defensores principais, gente, da escravidão eram os proprietários, principalmente de escravos, e principalmente a questão dos cafeicultores, né? Os barões do café. Eles queriam sim manter a escravidão, porque eles compravam o escravo para estar sempre trabalhando. O café era, estava sendo tendo um lucro enorme, tá? Então, assim, algumas questões escravocadas vão acontecer, a escravidão, né? Então, assim, cabe destacar, assim, a principal foi a Lei Aberdeen da Inglaterra, né? Essa lei, o que, que os ingleses fizeram? Os ingleses proibiram o tráfico negreiro. Então, se a marinha inglesa poderia, né, prender qualquer navio que estivesse com negros. Então, o que, que aconteceu? O Brasil começa com essa lei de Aberdeen, né, a fazer o seguinte, tentar ao máximo se lotar de escravos, ter muitos escravos, entendeu? Então, no ponto auge, aí, os maiores, onde tiveram mais escravos no Brasil foi no século XIX. Então, assim, quem participou dessa abolição, como eu falei, intelectuais, jornais políticos, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Raul Pompeia, Luiz Gama, quero dar um destaque para Luiz Gama, tá? Esse Luiz Gama aí, ele vai ser o maior, tido como, como que eu falo para vocês, assim, como que eu posso falar para vocês, o maior abolicionista do Brasil, tá? Apesar de que quem assinou a Lei Áurea vai ser a Princesa Isabel, mas é tido como o maior abolicionista do Brasil, Luiz Gama, né? Que foi também advogado e um ex-escravo, tá? Luiz Gama ele vai fazer aí ser o maior, né, brasileiro abolicionista da escravidão. Outra coisa importante, gente, que eu quero destacar aqui, olha aqui, ó, a escravidão vou voltar aqui, não foi só obra dessa elite intelectuais. O fim da escravidão é uma exigência do capitalismo industrial. Por quê, gente? Prestem bem atenção nisso. A Inglaterra passa pela Revolução Industrial, então ela quer vender suas mercadorias, quer vender, né, as suas máquinas. E o brasileiro, né, ou seja, o Brasil lotado de escravos, ou seja, por que a Inglaterra cresce o olho, principalmente no Brasil?
O Brasil cheio de dinheiro, gente. Os barões do café, os barões do café poderiam mandar esse dinheiro para a Inglaterra, fazendo o quê? Comprando, né? Fazendo importações. Ou seja, as mercadorias inglesas iriam ter muito mais lucros para a Inglaterra. Então, ou seja, logicamente a Inglaterra desenvolveria muito mais. Então, ela vai sim pressionar, né? Vai haver uma pressão muito grande para o fim da escravidão no Brasil, principalmente a vinda dos ingleses, né? Acabei de falar isso, né? Os ingleses necessitavam ampliar ao máximo os mercados consumidores, e o Brasil, lembrando, através do café, gente, o café estava muito forte no Brasil, os produtores de café estavam aí com muita grana. Então, os ingleses, logicamente, não iam deixar só a questão dos trabalhos escravos, não. Porque esse dinheiro que era gasto com escravo, importante isso, poderia comprar mercadoria dos ingleses, né? Como eu falei, gastavam-se grandes somas. Então, a partir do século XIX, a Inglaterra vai se tornar grande defensora da abolição, né? Com a lei de Aberdeen, que vai botar sua marinha toda aí para estarem aí ao máximo tentando controlar essa questão do tráfico negreiro, né? E vamos ver aí as leis abolicionistas, eu separei para nós as 4, né? Leis abolicionistas aí são cobradas até a nível do ensino médio, costuma até o Enem perguntar, está cobrando algumas coisas sobre isso. A gente vai ver também para o 5º ano para vocês aí. A Lei Eusébio de Queiroz, né? A data dela eu quero destacar bem, 4 de setembro de 1850. A lei proibia o tráfico negreiro transportado, ou seja, como eu falei da lei de Aberdeen, ó, ou seja, nenhum negro poderia vir de fora do Brasil mais. O que aconteceu com essa lei de Eusébio de Queiroz? Havia o tráfico interno, ou seja, os paulistas aproveitavam que o Nordeste enfraquecido da cana-de-açúcar, né? Pegava escravos do Nordeste e mandava para São Paulo, onde estavam aí aproveitando muito a questão do café. Ou seja, o tráfico negreiro, então, ele acaba, né, até então, após a lei de Queiroz, pressão muito grande da Inglaterra, mas dentro do Brasil ainda acontecia essa questão da escravidão. Ou seja, muitos escravos nesse processo aí todo vão fugir, né, formando quilombos, que a gente não vem ao caso agora, a gente já estudou isso, mas como é revisão, não tem essa questão para a gente, mas formando quilombos, vamos destacar aí Zumbi do Palmares, né, o maior líder e tudo mais. Lei do Vento Livre, 28 de setembro de 1871. A lei declarava que os filhos escravos nascidos a partir daquela data eram livres. Mas olha só o que acontecia. A questão é a seguinte, notem que o governo, a política está firmando o pé, então o império está vendo o seguinte, Dom Pedro II está vendo que não tem para onde correr mais, né? Então, olha só, essa lei permitia a liberdade para filho escravo, mas olha interessante, ó, o filho do escravo tinha só 2 destinos, só 2. Ele enviava a criança para o governo ou ele ficava na casa do senhor, mas aí tinha um problema. Se ele ficasse na casa do senhor, ele tinha gastos. Então, o que acontecia? Olha só, após atingir a maioridade, né, no caso na época 21 anos, eles tinham que pagar a dívida. Ou seja, tudo que foi alimentado por essa criança até os 21 anos tinha que ser pago essa dívida. Ou seja, com o próprio trabalho. Então o escravo sofreu muito, né? Infelizmente, a escravidão foi uma parte muito triste da história do Brasil, né? E isso acarretou a gente ainda tristemente ver isso acontecendo no Brasil, muitas pessoas ainda serem muito preconceituosas, é muito triste isso. A lei do sexagenário, né? O Saraiva de Cotegipe, 28 de setembro de 1885. A lei estabelecia que os escravos com 60 anos ou mais eram livres. Desculpa eu rir, mas é engraçado. É engraçado. Muitos escravos, queridos, nem chegavam aos 60 anos. Ou seja, lei
Para quê? Né? Para inglês ver, que até é a questão que nasce na lei de Aberdeen, né, que os ingleses fazem a lei, mas o tráfico não para, só esqueci de falar, mas lembrando, lei para inglês ver, né? Ou seja, eles eram livres. Como? Se quase nenhum chegava aos 60 anos. E quando chegavam, chegavam bem debilitados, né, queridos? E finalmente, né, a Lei Áurea, a data de 13 de maio de 88, né? O fim da escravidão, né? É a questão aí da princesa Isabel. E uma coisa, ela assina, vocês podem ver vários, como que eu falo para vocês, para chegar a assinar, teve várias pressões de todas as formas aí, principalmente, né, pressões capitalistas, né, da Inglaterra e tudo mais. E aí, como eu já avisei para vocês, vou voltar a repetir, né, uma revisão para os meus queridos alunos, quinto ano, serve para ele, a gente pode aprimorar isso para vocês, quem quiser e tal, mas não deixa aí também, estou esquecendo, tá? Se inscrevam no canal aí, quem não é inscrito, e ativa o sininho, estou aprendendo a mexer com isso ainda. A chegada de imigrantes. Gente, por que chegada de imigrantes? Primeiro, o mundo vai passar por duas grandes guerras mundiais. Primeira e segunda. Os europeus aí precisavam de recomeçar. E aí muitos deles vão vir para o Brasil, impulsionados pela questão dos cafeicultores estarem precisando de mão de obra, né? Essa questão do café ele se expande, ou seja, essa escassez da mão de obra, olha só, eles estavam comprando escravos, já falei isso, ainda aqui nessa questão, para solucionar esse problema, vindos do Nordeste, mas aí o que acontece? Eles tomam suas primeiras iniciativas. Eles adotam a política de incentivo à imigração europeia, né? Ou seja, muitos imigrantes europeus vão vir para trabalhar nas lavouras do café. E aí, como fazer isso? Os fazendeiros, né? Eles passam a dividir com os colonos, né? Essa sistema de parceria divide suas produções, sua produção com colonos, né? Então, é uma divisão entre colonos e proprietários. Principais povos imigrantes que vieram para o Brasil, né? Eu vou destacar aqui rapidamente, no começo da década de 20, de 1820, imigrantes suíços, né? Principalmente em Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Alemães começaram a chegar em Santa Catarina. Agricultura e pecuária passaram a trabalhar nessas áreas. Italianos que vieram em grande parte para o Brasil foram para a cidade de São Paulo trabalhar no comércio, na indústria. Tá? Os japoneses começam a chegar ao Brasil em 1908. Grande parte desses imigrantes foram trabalhar na lavoura de café. Desculpem eu estar lendo aqui para vocês, mas vocês já estão vendo aqui na tela, mas só para frisar bem. Então, ou seja, prestem bem atenção nessa humilde revisão, né? Nós passamos pelo processo abolicionista, as 4 leis que eu citei aqui, né? Antes dessa teve a lei da Inglaterra, a lei de Aberdeen, né? Ou seja, para o Brasil chegar ao fim da escravidão houve uma pressão muito grande internacional, então fez com que o Brasil precisasse de mão de obra vinda de fora. Por quê, gente? Preste atenção, uma coisa que os escravos também, a taxa de natalidade, ou seja, nascia bem menos do que morria. Morria mais escravo. O escravo passou uma parte, muito, como falei, muito triste da história. Morriam mais do que nasciam escravos. Ou seja, então precisou desses imigrantes virem trabalhar no Brasil, esses produtores e o governo incentivando a chegada dos imigrantes para estarem trabalhando, muitos deles trabalhando na lavoura do café. Então, assim, como disse, vou repetir, uma humilde revisão, tá? Quinto ano, espero que vocês aproveitem aí, eu estou até conferindo aqui se tem alguma coisa a mais para falar para vocês, mas é isso mesmo, tá? Creio que essa humilde, repetindo de novo, revisão vai ajudar muito vocês,
tá? Quinto ano. Se alguém também quiser assistir, compartilhar esse vídeo aí, pode assistir numa boa. Serve para muitos. Fiz um resumão bem legal, né? Espero que tenham gostado. Bons estudos. Aquele abraço.